Se a gente parar para analisar friamente a estrutura dos nossos desejos e das nossas angústias mais profundas, vamos perceber que a sociedade implantou uma história muito bem contada na nossa cabeça. A narrativa de que a vida de uma mulher só começa de verdade ou só ganha validação quando ela encontra o tal amor da sua vida. Nós crescemos sendo bombardeadas desde a infância com contos de fadas, comédias românticas, músicas de sofrência e novelas que nos ensinaram que o amor romântico é o sol do nosso sistema solar afetivo. Ou seja, o nosso trabalho, as nossas amizades, a nossa arte, a nossa própria independência. Tudo vira planeta secundário girando ao redor dessa grande estrela que é a busca desesperada por um parceiro. Nós fomos ensinadas, família, a colocar o romance no centro absoluto da nossa existência e subordinar toda a nossa potência e essa validação externa. Mas hoje nós vamos usar a sociologia crítica, a história das mentalidades, a filosofia e a análise sistêmica para entender que centralizar o amor romântico na nossa vida não é nem de perto e nem de longe um ato de sensibilidade ou romantismo. Quando o patriarcado e o mercado nos ensinam que a nossa felicidade depende de sermos escolhidas ou possuídas por alguém, eles drenam totalmente a nossa energia criativa, anulam a nossa soberania e nos transformam em seres dependentes e inseguros. Então, descentralizar o amor romântico é o ato mais revolucionário que uma mulher pode ter hoje em dia. Porque quando a gente tira o romance desse pedestal sagrado e artificial, a gente finalmente recupera o trono e o comando na nossa própria vida. Mas antes de eu colocar os dados históricos e as cartas legítimas do nosso oráculo aqui na mesa, me responde nos comentários com total franqueza, vai. Se tu tirasse hoje a busca por um relacionamento ou a necessidade de validação de um parceiro do centro da sua vida, o que sobraria de ti? Quem seria você? E pra onde iria toda essa energia vital que você gasta aí, ó, tentando ser amada e aceita? Deixa a sua verdade aqui nos comentários embaixo. Combinado? Pra gente entender por que descentralizar o amor é uma prática de sobrevivência, a gente precisa parar de achar que o casamento por amor sempre existiu. A historiadora americana Stephanie Kuntz, acho que é assim, na sua pesquisa antropológica e histórica profunda chamada A História do Casamento, ela desmistifica completamente essa ilusão. Durante milhares de anos, o casamento era um arranjo puramente econômico e político, uma aliança entre famílias para fundir terras, gados e poder. Ninguém casava por amor. O amor era visto, inclusive, como uma doença ou uma fraqueza que ameaçava a estabilidade dos negócios da família. E tem vários vídeos sobre isso aqui no canal, vale a pena conferir. Então a ideia de que o amor romântico deveria ser a base do casamento só ganhou força no final do século XVIII, com o surgimento da Revolução Industrial e da ascensão da burguesia. O sistema precisava de uma nova narrativa para convencer as pessoas a se trancarem em núcleos familiares isolados e produtivos. E foi aí que a sociedade começou a vender a ideia de que o amor romântico era o destino final de toda mulher. A cultura realmente moldou o nosso imaginário, família, para que a gente acreditasse que a nossa única missão de sucesso no planeta era encontrar um homem para nos completar. O que a história nos prova é que o amor romântico foi romantizado pelo sistema para que a gente aceitasse a nossa própria subordinação de forma voluntária e sorridente, achando que estávamos vivendo um conto de fadas. É exatamente quando a gente enxerga o tamanho dessa engrenagem secular de confinamento que a primeira força legítima do nosso baralho assume o centro desse frame todo aqui. O portal. O mantra que essa carta evoca é o chamado definitivo para nossa emancipação e autonomia. Toda viagem começa de dentro. O portal representa a passagem, a travessia consciente para um novo mundo e o início da nossa jornada em busca da nossa própria luz interior. Na vida real, cruzar o portal significa mesmo ter a coragem de abandonar o velho, sabe? O velho paradigma do melodrama romântico e da carência compulsória. A revelação visual dessa carta mostra um corpo exposto, entrando no desconhecido com um membro que já ultrapassou o que parecia ser uma moldura ou uma abertura fechada.
vida. O desenho revela para nós, família, que o limite que nos prende ao ideal romântico é puramente imaginário e que a verdadeira passagem para um erotismo e um afeto livre está na nossa coragem de se lançar para fora da caixa. Cruzar o portal é deixar ser o satélite do desejo do outro para assumir o risco de caminhar pelo seu próprio território, deixando mesmo aquela velha dependência morrer para que a sua versão mais soberana possa finalmente respirar. E um exemplo aqui rápido. Quem é que lembra do mito da caverna? Pois é, a gente pode conversar sobre isso em um outro vídeo. Para darmos ainda mais sustentação a essa travessia, a socióloga Eve Loos, uma das maiores mentes da atualidade no estudo das emoções, cunhou o termo capitalismo afetivo em livros fundamentais, como O Consumo Sentimental e Por que o Amor Dói. Essa mulher, família, desmascara como o mercado mercantilizou os nossos sentimentos mais legítimos. A sociedade transformou o amor romântico em uma engrenagem de consumo. Tu é induzida a acreditar que para viver o amor verdadeiro você precisa consumir. O jantar perfeito, a viagem perfeita, a aliança perfeita, as roupas perfeitas, os aplicativos de relacionamento. Todo esse sistema cria em nós uma ansiedade de mercado afetivo. A gente passa a avaliar os parceiros como se estivesse escolhendo produtos em um catálogo, medindo o valor do mercado do outro e o nosso próprio valor com base em quantas pessoas nos desejam. Essa dinâmica gera um esvaziamento brutal da nossa energia. Nós somos ensinadas a gastar o nosso tempo e o nosso intelecto admirando a escassez afetiva, vigiando celulares e competindo com outras mulheres por migalhas de atenção masculina. Ah, família, isso é um absurdo porque o capitalismo afetivo nos fragmenta por dentro para garantir que a gente continue consumindo ilusões de completude que nunca vão preencher a nossa carência. Mas por quê? Família, a engrenagem lucra justamente com essa nossa sensação crônica de que estamos sempre sozinhas e sempre incompletas. E é por isso que a descentralização do amor romântico exige de nós uma mudança da nossa arquitetura racional e relacional. A filosofia política moderna nos traz o conceito da anarquia relacional, que depende da destruição completa das hierarquias rígidas impostas pelo Estado e pela moral religiosa nas nossas vidas. A sociedade nos ensinou a colocar o parceiro no topo de uma pirâmide e a esvaziar a importância de todas as outras nossas conexões. As nossas amigas, os nossos laços comunitários, os nossos projetos autorais, os nossos momentos de solitude produtiva são jogados simplesmente para a base da pirâmide, implorando pelas sobras do nosso tempo. Nós mulheres fomos moldadas para sobrecarregar uma única pessoa com todas as nossas demandas existenciais. O parceiro tem que ser um amante perfeito, o melhor amigo, o terapeuta, o parceiro de negócios e o salvador da nossa pátria. Isso, além de não ser saudável, é insustentável. Então, quando a gente pratica a anarquia relacional e descentraliza o romance, a gente começa a redistribuir o nosso afeto de forma horizontal. A gente passa a entender que uma vida soberana mesmo é feita de uma teia rica de conexões. O amor deixa de ser um funil apertado, encurralado de controle e posse e passa a ser uma egrégora aberta de cooperação livre, onde a amizade entre as mulheres e a independência acabam ganhando mesmo o peso e o valor que o mercado tentou roubar de nós. E para iluminar essa nova estrutura de vida, garantindo que a gente não se perca nesse grande labirinto do condicionamento antigo, a segunda força legítima se manifesta aqui na mesa: a estrela guia. O seu mantra é a nossa declaração de lealdade ao nosso próprio eixo. Na noite escura, siga minha estrela. No Fever Ritos, a estrela guia representa a própria estrela do tarô mesmo. A orientação límpida, a esperança real e a fé inabalável no nosso próprio propósito. Centralizar o amor romântico nos faz seguir estrelas falsas, os faróis da carência e da validação comercial que o mercado inventou para nos desorientar. Mas essa carta família quebra esse feitiço. Seguir a estrela guia significa parar de buscar quantidade e aprovação barata nas relações e passar a exigir qualidade, verdade e profundidade. É voltar mesmo, olhar para nossa solitude não como um deserto de abandono, mas como um espaço sagrado de clareza para se orientar mesmo exclusivamente pela luz da nossa própria verdade interior.
Mas veja bem, família, descentralizar o amor romântico da nossa vida não significa de maneira nenhuma se fechar. Fechar o coração pro mundo, se isolar na amargura ou parar de se apaixonar e de viver o erotismo. Não confunda as coisas, cara. Não confunda as coisas, pelo amor das deusas. Mas significa sim restaurar o equilíbrio quântico e político das nossas energias. Significa entender de uma vez por todas que você é o sol do seu próprio sistema solar e que os seus relacionamentos amorosos são cometas maravilhosos que cruzam a sua órbita para somar, para celebrar e para transbordar prazer. Mas que jamais, em tempo algum, tem o direito de roubar o seu centro, apagar o seu brilho ou ditar a sua direção. Então, bora! Bora parar de mendigar amor nas esquinas do sistema e voltar a governar o trono da nossa própria existência? E mais uma vez a provocação final para ecoar na sua mente aí e guiar suas atitudes durante toda essa semana. Quem é o verdadeiro governante da sua vida hoje? É a sua própria consciência soberana ou é a busca eterna por alguém que vai vir te salvar de você mesma? Pensa nisso com calma, sinta a resposta vibrar na tua pele, no teu coração, na tua alma e deixa seu rastro aí, ó, embaixo nos comentários, firmeza? Vamos movimentar essa rede e incendiar essa discussão toda? E mais uma vez também o mapa completo para desprogramar a sua mente desses tabus históricos e resgatar a autonomia e a integridade da sua energia afetiva e sexual tá desenhada nas chaves do nosso oráculo Fever Ritos. E o link tá fixado logo aqui embaixo. E mais, tá? Se tu ainda quer assistir um cinema erótico, autoral, que subverte todas as regras comerciais e celebra os corpos, os afetos e a liberdade na sua forma mais crua, estética e soberana, acesse a nossa plataforma agora, viverfilmes.com.br. Se inscreve no canal para não perder o nosso próximo vídeo e deixa o seu like aí, cara. Deixa o seu like aí, ativa as notificações e bora ajudar essa comunidade voltar com tudo. Até lá, beijo.